Oi, gente, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A gente sempre começa dando alguns recados, pedindo primeiramente para que as pessoas desliguem o celular, né, manter silêncio, principalmente após a palestra, né, que nós temos aí atividade de passe. A gente sempre lembra de que nós temos uma biblioteca disponível, né, onde a gente pode encontrar livros, né, que são da codificação, romances e diversos outros temas, né? Nós estamos coletando blister, são as cartelas vazias de medicamento, né? Com um trabalho de uma outra instituição, né? Então, quem puder trazer, a gente agradece. A gente sempre lembra também que nós temos o curso mediúnico no primeiro ano, que acontece às quartas-feiras, às 14 horas, presencialmente, e às 20 horas online, né? Nós temos também o estudo do livro Nosso Lar, segunda-feira, às 20 horas, de forma telepresencial. Mais informação na recepção, tá bom? Aqui às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos a evangelização infantil. Então é sempre bom a gente poder divulgar isso aí para que as pessoas possam trazer as crianças, né, para receberem essa evangelização. A gente também lembra de que a nossa casa, Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, ele tem como objetivo principal o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é quem cura, é dele que vem a nossa salvação. Em todas as nossas reuniões, a gente procura sempre enfatizar a frequência à casa religiosa, ao Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, né? É sempre bom a gente atualizar as relações, rever os amigos. Hoje nós temos aí a facilidade das mídias, né? As pessoas que não puderem, por alguma razão, comparecer, elas não perdem as informações, né? Então, isso é excelente, mas é sempre bom a gente vir presencialmente para a gente poder, né, receber o acolhimento, o afeto, a ternura de carinhos dos amigos muito queridos, né? Nós temos também divulgando a prática do Evangelho no Lar, que é um encontro semanal em que nós fazemos uma oração, lemos um trecho do Evangelho, fazemos alguns rápidos comentários e encerramos com uma prece e depois tomamos um pouco de água fluidificada. Para as pessoas que têm alguma dificuldade ou talvez por alguma razão tenham alguma restrição, nós temos nosso encontro do Evangelho no Lar de forma telepresencial, né? Então, todos os domingos, às 20 horas e 30 minutos, a gente divulga lá um link, aí as pessoas acessam e aí a gente faz um Evangelho no Lar compartilhado. É muito bom, recomendo às pessoas que puderem e quiserem participar, tá bom? A gente também inicia as nossas atividades com uma leitura de uma psicografia recebida na casa. Eu vou ler uma e peço a atenção de todos. O título é Duelo. Eu assumi todas as consequências. Acertei seu coração com a arma em minhas mãos. Ao ver meu inimigo ao chão, agonizando, virei as costas, satisfeito, com o espetáculo que causava impacto à plateia. A vitória no duelo era a conquista que dava êxito. E, com o meu êxito, eu usurpei a mulher que o meu inimigo desposou. Como um covarde, fora a força que a tive em meus braços, vivendo no mesmo teto, sem jamais ter tido a sensibilidade de saber que o amor não nos unia. Ela, obrigada pelas circunstâncias de uma sociedade arcaica em suas leis, era minha. Sua família curvou-se às evidências. Não me preocupei com seus sentimentos, apenas com a minha vontade e a minha vaidade. Mais tarde, não muito mais tempo transcorrido, ela não mais me bastou.
Procurei outras tantas mulheres para completar o meu ego de homem covarde e imoral. Desrespeitando-a, desrespeitei igualmente a minha família. Somente depois da morte pude perceber os erros clamorosos que cometi. Revivi milhares de vezes, em pesadelos torturados, tudo o que vivi e o que fiz. A tortura moral sucede à tortura mental. Desonrado, percebi a brutalidade de meu espírito. Nem amar eu amei de fato. Como é triste o porvir de um homem destemido quando enxerga o próprio fracasso. Mas hei de encontro à glória das conquistas eternas e pacifico meu coração na fé em Jesus Cristo. Para tudo a solução, porque para sempre é muito tempo para sofrer. E podemos remediar nossos males quando há sinceridade no coração. Essa mensagem psicografada aqui na nossa casa foi recebida por uma companheira nossa, Arilene, no dia 27/4/2024. E refere-se aí a um fato acontecido pelo Espírito na época em que era comum, né, os duelos para se resolver os conflitos entre as pessoas, né? Hoje já superado pela história. Antes de passar a palavra para o nosso irmão Mauro, que vai fazer a preleção da noite, eu vou pedir para que vocês me acompanhem numa rápida oração, por favor. Mentalizemos a figura do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus. Meu Redentor, eu e meus irmãos, mentalizando a Tua figura entre nós, pedimos, por favor, Senhor, que leve a nossa prece de agradecimento a Deus, nosso Pai e Supremo Criador, pela bênção deste encontro, Senhor, onde procuramos aprender para melhor servir. Abençoe, portanto, Senhor, esse nosso propósito, nos envolva com a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Buscai e Achareis. O item 1 é Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é o tema central da palestra hoje. Pedi e dá-ser-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-ser-vos-á. Porque todo o que pede recebe. E o que busca acha. E quem bate, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir para lhe dar um pão, lhe entregará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará dádivas aos que lhe pedirem. Então aqui, esse é um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Nesse trecho, Jesus fez a comparação, né? Se nós pedirmos, vamos receber, e se desejarmos, vamos conseguir. Porque se nós, homens, e fala que somos maus, né? Na nossa condição perante a de Deus, se um filho pedir um pão, a gente não vai dar uma pedra. E se um filho pedir um peixe, a gente não vai entregar ainda uma serpente. Né? Então, se vocês que são maus não entregam coisas ruins aos seus filhos, que dirá Deus, o nosso Pai Celestial. Agora está aí o tema, ajuda-te que o céu te ajudará. E aí tem o segundo item aqui, dá uma rapidinho. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te que o céu te ajudará.
é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Essa lei do progresso, lei do trabalho, são leis de Deus, né? E no livro dos Espíritos tem lá detalhado todas essas leis. Agora, esse ajuda-te, né, que o céu te ajudará. Como é que será que a gente pode fazer isso? Sabe, mas Deus não provê tudo, não sabe de tudo, por que eu tenho que fazer a minha parte? Né? Por que eu tenho que fazer a minha parte para que Deus me ajude? Olha, a doutrina espírita vem explicar isso, que é para que a gente cresça, para que a gente aprenda a utilizar o livre-arbítrio. Né? Por quê? Qual que é a nossa diferença espiritual com o animal? O animal, também nossos irmãos, também criação de Deus, eles estão na faixa só do instinto, né? Os animais mais próximos a nós, né? Os domésticos, né? Estão na fase dos instintos, e os instintos que os guiam. E nós saímos dessa fase, né? Nós desenvolvemos o raciocínio, né? E com o raciocínio, com a inteligência raciocinada, vamos dizer assim, nós tivemos acesso ao livre-arbítrio, ou seja, a opção de escolha, para que lado eu vou, que decisão vou tomar, o que eu vou fazer. Então, isso nos é dado, mas para que nós temos que exercitar para que isso fique intrínseco a nós, para que fique dentro de nós, nós espíritos, né? Não nós, seres humanos passageiros, mas o nosso eu espiritual faz parte do nosso crescimento. Então é necessário eu fazer a minha parte, né? Porque senão não teria razão de existirmos, né? Quer dizer, ficar aquela coisa ali, né? Tendo raciocínio, tendo inteligência e esperando que as coisas caíssem do céu, né? Para os animais, entre aspas, cai do céu, agindo por instinto dele ter o que comer, né? Como procriar, como se resguardar, como se defender dos perigos, de acordo com as leis naturais. Nós já passamos por esta fase. Agora nós temos que procurar emancipar o espírito. Aí eu buscando matéria para falar sobre isso, né? Aí, como sempre, vem o auxílio de Emmanuel. Emmanuel, no livro Alma e Coração, de psicografia do Chico Xavier, ele fala sobre a mente. Ele diz que a mente, e ele faz uma comparação com a nossa residência. Ele diz que a mente é a residência do espírito, é a casa do espírito. Está aí uma grande chave que nos é dada para que a gente faça a nossa parte. Por exemplo, aí ele compara o asseio da nossa casa material, com o asseio da nossa mente. Se nós começarmos a acumular sujeira na nossa casa, lixo, os móveis todos desarrumados, tudo desorganizado, chega uma hora que aquela casa está inabitável, ou habitável em condições precárias, né? Sujeita a doenças, sujeita a acidentes, sujeita a incêndios, sujeita a um monte de coisas ruins. A nossa mente, como sendo casa do espírito, é a mesma coisa. Se nós começarmos a acumular na nossa mente mágoas, rancores, preconceitos, teorias descabidas, revanche, coisa e tal, eu não estou me ajudando, né? Porque como é que alguém que não faz nada para poder receber alguma coisa vai conseguir, se vai na direção contrária? Como é que eu vou enxergar oportunidades, né, que me aparecem no dia a dia? Isso trazendo para o lado material, tá? Oportunidades de trabalho, oportunidades de ser útil, se eu estou ensimesmado com a minha mente carregada de problemas.
eu não vou enxergar essas oportunidades, eu não vou conseguir desenvolver, né? Como é que eu vou arrumar emprego deitado em casa o dia todo? Sem estudar, sem procurar uma profissão, procurar uma ocupação, como é que eu vou conseguir? Eu preciso fazer a minha parte. E essas conquistas que Jesus fala, que Deus nos ajudará, não são conquistas pura e simplesmente materiais. São conquistas para o Espírito, né? Para o ser eterno que nós somos. Eterno não, para o ser imortal que nós somos. Né? Por quê? Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. O Evangelho do Cristo está aí para nos ensinar a viver. Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Quando a criança nasce, devia ir com o manual de instrução junto, um exemplar do Evangelho, para levar junto com o bebê. É um manual de instrução. E a gente tem o costume, né? A gente compra uma televisão nova, o manual está lá no sofá, né? Aí a gente fica lá tentando conectar os cabos, conectar os fios, não sei o quê. Aí não pega, não funciona, não sei o quê. E o manual está lá. Na nossa vida é isso, né? A gente vai usar o manual em último caso. É um erro. Então, o Evangelho tem que ser usado preventivamente. Preventivamente. Não é só na hora do aperto. Né? E a gente vai observar, quando a gente usa o Evangelho na nossa vida preventivamente, os apertos vão diminuindo. Vão acontecendo raras vezes. Por quê? Vão deixar de existir problemas? Não vão deixar de existir problemas. Mas nós vamos enxergá-los de uma outra maneira com soluções mais simples. Né? A gente vai criando essa capacidade. É isso que o Cristo falou, ajuda-te que eu te ajudo. Você está querendo o quê? Você está querendo paz? Então você tem que promover a paz. Né? Você está querendo a sua tranquilidade? Você tem que promover tranquilidade. Como é que eu posso promover desespero e querer tranquilidade? Não consigo, eu não consigo. Então, todos os ensinamentos contidos no Evangelho, das parábolas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, todos esses ensinamentos são para nós espíritos, não simplesmente para uma reencarnação, mas para nós o eu integral. Muitas coisas que o Cristo traz no Evangelho, a gente fala assim, puxa, se a gente levar só do ponto de vista material, né, do ponto de vista de uma vida aí de 70, 80, 90, 100 anos, parece que não tem sentido. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, os ensinamentos são para nós, espíritos imortais. A sequência lógica ao qual nós estamos submetidos. E é o manual para que nós possamos nos desenvolver sem sustos, sem trancos. Porque todos nós vamos nos desenvolver. Mas uma maneira é pelo trabalho, pela mudança, com o nosso esforço, com o nosso estudo, com o nosso raciocínio, ou somos levados a trancos e barrancos, arrastados pela onda de sofrimento. Aí uma hora a gente enjoa de sofrer e procura a melhora. E quando eu digo sofrimento, ainda hoje nós comentamos aqui o assunto, tivemos uma reunião antes dessa. O sofrimento ele é relativo. Quando a gente fala em sofrimento, nós não precisamos pensar numa enchente lá no Rio Grande do Sul. Lógico que aquilo é sofrimento. Mas muitas vezes nós aparentemente estamos bem, mas pela nossa maneira de pensar e agir nós sofremos. Temos tudo o que precisamos na mão e a gente sofre. Depressão, não sei o quê. Sabe, isso é uma doença espiritual. Remédios são paliativos. Remédios são sintomáticos.
Mas a causa, a origem é o nosso comportamento, é a nossa maneira de pensar. E não só nesta reencarnação. Não é que eu fiquei deprimido dessa reencarnação, eu venho arrastando isso comigo ao longo do tempo. Então, num raciocínio muito lógico, a depressão para mim hoje é começo da cura. Mas eu estou sendo curado pelo sofrimento. Não sei se me fiz entender. A depressão ela não é um castigo. Eu peguei a depressão só como exemplo, tá? Não estou falando exclusivamente dela. Mas é o início da cura. Né? Onde a pessoa vai buscar ajuda, vai ter. Pode não dar nessa encarnação, vai dar na outra, e assim vai. Né? Outras doenças que somatizam, né? Mágoa. A pessoa, qualquer um de nós, que vivermos magoado o tempo todo, ressentido, sempre a culpa é do outro, porque eu só sofro na minha vida, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo. Uma hora vai estourar no físico. Cabeça que não tem juízo, o corpo paga. Isso é um ditado. Mas com fundamento. Com fundamento. Ah, mas morrer todos vamos, óbvio, o corpo vai morrer, mas eu preciso sofrer para que morra? Será que eu preciso? Acho que não, né? Então, quer dizer, é uma questão de, como diz Emmanuel, de fazermos um asseio na residência do espírito, na nossa casa mental. Né? Deixarmos nos influenciar menos pelas questões ruins, pelas maldades, ter uma nova maneira de enxergar. O exemplo máximo, né, o Cristo para nós. O Cristo passou ali pelaquela via crucis, né, como se diz, né, foi julgado, chicoteado, colocaram coroa de espinho, bateram, carregou a cruz, caiu, se machucou, não sei o quê. Cristo sofreu? É uma questão que eu trago comigo. Eu acho que não. Ele fez isso para nos exemplificar. Por que eu digo que não sofreu? Porque ele está muito acima do físico. Ele tinha um corpo físico, mas é um ser espiritual de um tamanho, para nós, imensurável. Porque assim, quanto mais orgulhoso nós formos, quanto mais longe da humildade nós estivermos, mais fácil sofremos. Qualquer coisa nos magoa. Né? Às vezes uma palavra mal colocada por alguém, pronto, aquilo foi comigo. Então, Cristo sabia da nossa condição quase animal, quando ele esteve junto de nós. E é por isso que ele veio em nosso socorro. Para nos dar como se diz hoje em dia, nos dar um up, nos levantar. Mais ou menos assim, olha pessoal, está na hora de cuidar do espírito, não só do corpo. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão. De pão também se vive, óbvio, mas nem só de pão. O pão sustenta o corpo. E quem sustenta o espírito? As nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de interagir com as pessoas, de interagir com o meio. Grande preocupação do mundo hoje, mudança climática. Aí tem uma reunião aqui, tem uma reunião ali, tem outra reunião não sei onde, só discurso. Só discurso. Meia dúzia de pessoas tomam atitudes, mas o grande capital, quem manda no mundo, que é o dinheiro, não deixa. Não deixa, porque eu não posso parar a minha indústria só porque ela solta fumaça. Enfim, tem milhões de acionistas, tem não sei o quê. Balela.
Logo não teremos para quem vender, né? Porque vai morrer todo mundo afogado, vai morrer queimado, vai morrer de frio, porque as mudanças climáticas estão aí. Se nós pensássemos mais no eu contínuo, no espírito, isso causaria menos impacto. Eu acho que nós teríamos um mundo melhor para viver. Então, nos ajudarmos, que o céu nos ajuda, está lá. Como disse aqui o comentário nas instruções dos Espíritos, a lei do trabalho vai gerar a lei do progresso. Mas não é o trabalho material, é o trabalho no nosso íntimo. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Ah, mas o fulano, o ciclano, o governo, o vizinho, a esposa, o marido, isso é o problema de cada um. Eu vou responder pelo que eu faço e não pelo que o meu vizinho, o governo, minha esposa, meu filho faz. Vou responder por mim. Isso é ser egoísta? Não. Não é ser egoísta. Nós temos que sermos mais inteligentes e observarmos que a fraternidade, o convívio social saudável é muito melhor que a competição. E a gente vem nesse erro há quanto tempo? Há quanto tempo? A doutrina espírita é uma doutrina nova, né? Com aí, desde 1857, né? Que apareceu a codificação do livro dos Espíritos, a gente vem. É uma doutrina nova, mas ela tem que ser implantada. Não é que a doutrina espírita ela é uma coisa de privilégio, não é. Não é. Essa maneira de entender o Evangelho, ela é uma maneira mais correta. Não é a questão de acreditar se o espírito sobrevive ou não, se nós reencarnamos ou não, se nós temos a lei de causa e efeito ou não, se nós não mudarmos de atitude. Não adianta. Não adianta. O Evangelho está para qualquer cristão da mesma forma. Agora, é uma questão de interpretação, uma questão de atitude. Né? Não me basta vir ao centro espírita e tomar passes. O passe ajuda? Óbvio. Nos ajuda a reequilibrar as energias. Isso é científico. Mas é preciso mudar a maneira de ser. É uma utopia, por enquanto. Mas se nós nos amássemos, teríamos grandes problemas? Não, acho que não. Teríamos grandes soluções. Poderíamos retirar as grades, os alarmes, né? Os hospitais iam ficar mais vazios, né? O atendimento geral, a confraternização seria maior, o trabalho em conjunto. Isso é nos amarmos. Né? Nos amarmos, começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa. O entendimento familiar, o caminho correto, o exemplo. Né? E assim vai espraiando. E é o que o Evangelho pede. É o que o Evangelho pede, é o que o Cristo pede, né? O Evangelho é a transcrição do pensamento do Cristo, ou parte dele. Eu digo parte porque eu acho que nós ainda vamos ter mais adendos conforme a gente vai evoluindo intelectualmente, espiritualmente, e a gente vai conseguir outros entendimentos e talvez receber novas lições na mesma direção. Mas é preciso primeiro aprender essa, né? É o que está na mão agora. Ah, mas o mundo está tão difícil de viver, porque nós tornamos o mundo difícil de viver. Nós, seres humanos. Tivemos a psicografia aqui, né, do irmão, né, que falou do duelo. Quer dizer, já não temos mais, já é um progresso, não, progresso. Antigamente era oficial, gente, era lei na Europa, lá em alguns países.
Magoou a honra, vai sair na bala. E você viu, né? Se a mágoa fosse por causa de mulher, não sei o quê, o ganhador levava a esposa do outro. Uma coisa, né, que hoje em dia é uma coisa impensável. Então, quer dizer, a gente vem melhorando. A humanidade vai melhorar, está melhorando. Mas nós podemos acelerar isso, se a gente deixar um pouco de lado essas questões de orgulho e tal. Nós não podemos influenciar o mundo lá fora. Tá bom, eu tenho que trabalhar em mim. E com certeza, a gente trabalhando cada um para si, ali numa boa, a gente vai somando os esforços, né? Vamos somando os esforços e o mundo vai melhorando. Vai melhorar tudo, questão climática, questão não sei o quê, vai. E, segundo informações que vêm da doutrina espírita, a gente não pode afirmar se isso está acontecendo realmente já ou não, mas há mudança de nível do planeta. Diz que vai haver muito sofrimento ainda aí nessa questão. Mas o sofrimento, ou a nossa alegria, tem o tamanho que a gente dá para ele. Tem o tamanho que a gente dá. Porque nós precisamos entender que Cristo não erra, porque Ele representa Deus para nós. O caminho, a verdade e a vida. Então, nós não estamos ao abandono, nunca estivemos. Nós estamos ao abandono do nosso livre-arbítrio, da nossa parte, da parte que nos cabe. Faça a tua parte, que os céus te ajudarão. Então é isso, né? Quer dizer, não é sermão, sabe? É uma constatação, né? Quer dizer, e outra, esse que vos fala não é diferente de nenhum ser humano que está aqui na Terra, é igual. A gente tem se esforçado, tem tentado, tem procurado daqui e dali, mas está reencarnado aqui, nesse planeta, tem culpa no cartório, tem uma ficha extensa, e é melhor, eu pelo menos não quero nem saber do que foi feito, é daqui para frente. Daqui para frente. Somos realmente irmãos, estamos na mesma nave, estamos no mesmo barco, estamos juntos. Por isso a recomendação do Cristo: amai-vos uns aos outros. Faça a sua parte. Né? Faça a sua parte do todo, que o céu te ajudará. Isso é aprender a usar o livre-arbítrio, usar o raciocínio que nós temos atualmente. A cada tropeção que a gente der, que a gente for na direção ao contrário, a gente fala: opa, peraí, parece que eu estou indo para o lugar errado. E se eu estiver indo para o lugar errado, eu vou sofrer. É que nem malemar a nossa lei humana, né? É proibido roubar porque é artigo não sei o quê, blá, 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 crime contra o patrimônio, de não sei quantos anos, não sei quantos. Se nós praticarmos aquele crime, a gente vai pagar. Ou pelo menos gastar dinheiro com advogado, né? Só que as leis de Deus não são assim. As leis naturais que regem o universo, não tem advogado que dê jeito. Certo? Nem para acusar, nem para absolver. Porque esse grande advogado está dentro de mim. Eu vou me absolver ou eu vou me condenar. Depende da minha atitude. Né? Então, façamos a nossa parte, né? Vamos procurar fazer o quanto antes. E seguir a recomendação do Emmanuel, né? Arrumar os móveis da casa, né? Da nossa casa mental. Colocar o lixo fora, acertar o esgoto, corrigir a instalação elétrica, né? Para a gente ter uma casa bem habitada. Estou dizendo da casa mental, né? Para que a gente não tenha sobressaltos com acidentes ou incidentes. Tá bem? O Evangelho torna a dizer: nós temos que sempre procurar pensar neles,
nas lições evangélicas como espíritos imortais. E não como um serzinho qualquer que vai acabar daqui a alguns anos ou daqui a alguns dias. Temos que ir trilhando um melhor caminho. Isso nos faz bem. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu e meus irmãos mentalizamos a Tua figura uma vez mais e pedimos para que novamente, Senhor, leve uma prece de agradecimento de todos nós, a Deus, nosso Pai, Supremo Criador, por tudo na vida, Senhor. Queremos te agradecer pelo nosso corpo físico, essa ferramenta bendita que nos permite a presente evolução nesta encarnação. Queremos te agradecer pelo conjunto dos nossos amigos, dos nossos familiares, que endossam a nossa existência. Queremos te agradecer, Senhor, por esta casa bendita que salvou a nossa encarnação, nos dando a oportunidade de aprendizado e de serviço no bem. Queremos te agradecer por esse planeta maravilhoso, essa escola bendita, onde vamos retornando incontáveis vezes. Enfim, por tudo e por tanto te agradecemos, Senhor. Queremos apenas te pedir perdão pelos nossos momentos de fraqueza, de impaciência, de irritabilidade. Te pedir para que o Senhor nos ajude a vencer nossos condicionamentos negativos, de incontáveis reencarnações equivocadas. Te pedir para que esta paz, este amor com que nos envolve neste momento também se estendam a muitos nossos irmãos que estão sofrendo neste momento, seja nos hospitais públicos, nas cadeias públicas, nas creches, nos asilos, nossos irmãos dependentes químicos, onde quer que haja esse nosso anônimo irmão, que a Tua misericórdia lá esteja, Senhor, levando as nossas melhores vibrações de fraternidade, de carinho e potencializados pela Tua misericórdia e amor. Dentro de instantes, Senhor, iniciaremos nossas atividades de passe, onde a espiritualidade cuida do nosso corpo físico, do nosso corpo astral, nos ajude a receber essas bênçãos, a sustentar elas pelo maior tempo possível e a compartilhar os ensinamentos e as vibrações dessa noite com todas as pessoas que conosco convivem. E que assim seja. Graças a Deus.